Olha, o Rio Grande do Sul vai receber mais de 6 bilhões de reais da União com as perdas com a Lei Candir. O Supremo Tribunal Federal homologou ontem o acordo que prevê o repasse. Sobre isso está aqui com a gente nos estúdios relacionados à economia, o nosso economista Eduardo Starosta. Eduardo, muito obrigado por você estar aqui, um privilégio. Nós tivemos aqui, Eduardo, o secretário da Fazenda de Canoas, que disse que nós teremos uma queda de 40% de arrecadação para o município. Essa ajuda de 6 bilhões aí que está programada de 2021 em diante, ela realmente vai conseguir suprir esse dinheiro perdido com a Lei Candir? Bom, em primeiro lugar, agora, já que nós estamos numa chuva e chegando o inverno, boa noite a todos. Boa noite. É uma honra estar aqui na Ubra TV novamente. Olha, eu fiz algumas contas, tá? O acordo entre União e Estados vai gerar para o Rio Grande do Sul em torno de 6,49 bilhões de reais. É esse o valor. Certo. Só que isso vai ser pago, vai ser depositado no Caixa Estadual ao longo dos próximos 16 anos. De 2021 a 2037. Exatamente. Então não é uma coisa instantânea que, se esse valor viesse para o Rio Grande do Sul na sua integridade e tirando o repasse aos municípios, nós ficaríamos com 4,9 bilhões para o Caixa do Estado. Isso aí daria para pagar 2,5 vezes a folha de pagamento do Estado. Mas como? Que é em torno de 2 bilhões de reais, ativos e inativos. Sim. Tá? Mas como isso aí vem de maneira parcelada... Homeopática, em dose homeopática, seria em torno de 306 milhões por ano. Ou seja, vai chegar a 15% da folha de pagamento do Estado. Tá? E a Lei Candir, se o governo continuasse processando, o governo estadual continuasse entrando na justiça contra o governo federal para as perdas da Lei Candir, o valor seria maior? Olha, eu não acredito. Tá? A Lei Candir, até eu fui testemunha pessoal da criação dela. Eu posso ter essa cara de novinho aí, mas tem algum tempo de estrada. Foi lá no início da década de 90, Sim. No início do governo Collor, quando se fez uma nova política industrial para o Brasil, que efetivamente foi usada até recentemente, e se colocou uma priorização nas exportações. O que acontecia? Tá? Até 1991, tá? Se nós exportássemos produtos agrícolas como soja, carne ou semi-elaborados como frango cortado, por exemplo, a exportação teria que pagar ICMS para o Estado. Só que não existe no comércio mundial nenhum caso de... Só a Argentina, desculpe, no trigo, não existe no comércio mundial casos relevantes de taxar ou tributar exportações. Se eu vou tributar a minha soja do Rio Grande do Sul, meu frango do Rio Grande do Sul, eu perco a competitividade. Eu perco competitividade e não vendo nada. Né? E aí, o que acontece? Bom, se eu não vendo nada, eu não iria criar toda essa rede agrícola e agroindustrial no Estado, que hoje é a espinha dorsal da nossa economia em muitos municípios. E o que acontece? Então, se criou a Lei Candir naquele momento, havendo uma previsão de compensação para os estados. Mas, em 2004, essa compensação, que era um valor fixo, mudou. Tá? O governo federal, na época, começou a negociar ano a ano essa compensação, e ano a ano essa compensação foi reduzida. Eu diria o seguinte, tá? É um dinheiro bom que entra, melhor que não entrasse nada, Sim. Mas ele não vai, digamos assim, fazer muito efeito na programação de pagamento da folha do funcionalismo estadual do Rio Grande do Sul. Essa era a grande questão, né? Muitas pessoas ficam realmente, muitas não, a gente tem inúmeros servidores, milhares de servidores que ficam na expectativa de quando vai acabar o pinga-pinga, enfim. Dá para imaginar, falando agora, abrindo a pauta, né? Não só a Lei Candir, mas outras alternativas, os valores da Lei Candir, por exemplo, poderiam ajudar a pagar a folha do Estado? Olha, eu queria dar uma boa notícia para os servidores, só que está difícil, eu não vou mentir sobre isso. Tá? O que nós temos? Tudo bem, nós temos a entrada da Lei Candir, que nós provamos que é um recurso, vamos dizer, com uma relevância homeopática para o Caixa
do Estado. Junto com isso, nós temos o grande centro de discussões da humanidade atualmente, que é a pandemia do coronavírus. A sociedade gaúcha e boa parte da sociedade brasileira fez uma opção, apoiou governos municipais e o governo estadual no sentido de fechar, fazer quarentenas, restrições, isolamentos sociais, e isso aí gera efetivamente uma perda de recursos. Eu tenho um número aqui, Eduardo. Eu tenho um número. Nos últimos 2 meses, durante a pandemia, o prejuízo nas finanças do Estado, Bogado, soma cerca de 1 bilhão e 700 milhões, tá? Cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O dado foi divulgado pelo governo do Estado. Isso, por exemplo, já significa, ao longo de 60 dias, uma folha de pagamento a menos. Sim. Então, vamos falar o seguinte... Já paga atrasado. Já paga atrasado com a arrecadação com isso, de uma ou folha seja, a menos. o dinheiro está parando de existir. Tá? Foi uma opção, vamos dizer... foi uma opção do governo do Estado, foi uma opção da sociedade que apoiou as medidas do isolamento social, e agora acredito que a sociedade, não só os servidores públicos, mas toda a sociedade civil, vai ter que ser um pouco compreensiva no sentido de aceitar que não vai receber tudo que tem direito, pelo menos nos próximos meses. Exatamente. Nós temos aqui, foi aprovado pelo Senado e estados, municípios receberão 60 bilhões para atenuar as perdas. Chegando esse dinheiro, qual deve ser a prioridade do governo? Até porque, passa a ser folha ou não, mas até porque, como eu lhe disse, só de Canoas, a gente teve aqui o secretário nos informando que 40% a menos de arrecadação. O mês anterior foi 36% a menos. Passa a ser prioridade a folha com esse recurso que o governo federal vai passar? Olha, é aquela coisa, se nós tínhamos até 3 meses atrás um cobertor muito curto, esse cobertor virou um retalho. Sim, boa. É a verdade. Boa analogia. Então, o que tem de acontecer? Esse dinheiro, lógico, ele vai ser distribuído entre os 27 estados, incluindo o Distrito Federal, vai vir para o Rio Grande do Sul alguma coisa, então de 6%, 7%, que é a relevância econômica do Rio Grande do Sul na União, e eu acredito que o governo do Estado vá gastar esse dinheiro nas suas maiores urgências, ou seja, aquela conta que está vencendo e não pode ser adiado, seja por folha de pagamento, seja material hospitalar, saúde, enfim. Starosta, tu é um cara que sempre acompanha o que está acontecendo lá fora e traz, às vezes, um comparativo com o que a gente está vivendo aqui. E a gente sabe que as situações são diferentes. Se a gente for imaginar a Europa, o poder de recuperação da Europa, imagino eu, com o parco conhecimento que tenho, é um pouco diferente, né, do poder de reação que nós temos aqui no Brasil e ainda mais com todas as dificuldades que a gente vem enfrentando. Países que flexibilizaram o isolamento social estão retomando a economia, mas de uma maneira ainda muito tímida. E eu estou falando, por exemplo, de países na Europa, né? Como é que a gente pode imaginar a nossa retomada? Há uma diferença? Tu consegue ver diferenças no nosso caminhar a partir de agora com a flexibilização? Olha, vou recordar uma conversa que nós tivemos aqui no início de março, se não me engano, que essa questão foi levantada. Né? O que acontece? A economia, quando para, é que nem um atleta. Imagina um atleta parando, tá, por 1 mês. Será que ele vai recuperar a forma física em mais 1 mês? Não, não vai. Ele demora pelo menos 2 meses para estar naquele nível de competição que ele estava anteriormente. A economia é mais ou menos a mesma coisa. O que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul? Muitas empresas fechadas, muitas indústrias que ou fecharam ou reduziram também sua capacidade produtiva, todo um sistema de logística que gerou centenas de milhares de desempregados, e retomar isso de uma hora para outra, sinto muito dizer, é impossível. O que eu acho que vem a nosso favor aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil é que nossa economia tem muito mais para se desenvolver do que a europeia, que está num limite de produtividade. Eu vejo que, no momento que nós restabelecermos a plenitude dos negócios, do processo produtivo, a nossa recuperação, sim, vai ser mais rápida. Eu acredito que no último trimestre desse ano, nós já vamos estar superando o último trimestre do ano passado. Isso aí vamos dizer, não mudou essa perspectiva, mas nós temos aí, de março
até agosto, setembro, meses muito difíceis, onde, vamos dizer, não só o setor público, mas as próprias pessoas vão ter que ser compreensivas umas com as outras, no sentido de, vamos dizer, postergar algumas dívidas, renegociar, enfim. Isso eu vejo que é uma grande prioridade, não só de governo, mas de toda a sociedade, de ver como, bom, eu tinha para receber alguma coisa, não recebia. Eu não posso receber tudo na hora porque esse dinheiro não existe mais. Sim. Ele vai começar a existir no momento que a roda da economia começar a circular com maior eficiência. Isso vai demorar algum tempo, eu vou ter que esperar. Estamos falando aqui com o economista Eduardo Starosta. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. A gente fica muito feliz, esclarecedor, até porque com informações boas, né? Que nós teremos aí no final do ano, pelo menos um aquecimento da economia melhor do que o último trimestre. Eu agradeço essa participação. Posso lembrar uma última coisa que me esqueci? Por favor. Vamos ver o que nós enxergamos num momento como esse. Realmente é um momento único na história da civilização. Não tenha dúvida. Mas é um momento que também nos dá muita inspiração. Ou seja, tem muita ideia que deve estar fermentando por aí, e essas ideias, se apoiadas, elas podem gerar produtos de nível mundial para o Rio Grande do Sul e fazer com que a economia gaúcha, a economia nacional, ela se recupere muito mais rapidamente. Um exemplo bobo, mas claro sobre isso, é que alguns anos atrás surgiu uma moda chamada, um joguinho no celular chamado Pokémon Go, Sim. que foi feito no Japão. Sim. Se ele fosse feito aqui no Rio Grande do Sul, e foi uma ideia da Nintendo, tá? Ele significaria só ele um aumento de 11% no produto interno bruto gaúcho. Então, gente, é o momento de parar de fazer mais do mesmo e ver o que pode acontecer de novo, porque é o novo, é a inovação que vai nos levar a um desenvolvimento. E isso acaba com a crise do coronavírus e também acaba com essa crise estrutural de arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul. Eduardo, para fechar, eu vou te dizer, daqui a pouquinho no programa a gente vai mostrar uma invenção gaúcha, é uma inovação que está revolucionando aí todos os ambientes comerciais. Daqui a pouquinho. É uma ideia, vem um encontro que tu está dizendo. Fiquei curioso, posso esperar antes Pode, fica à vontade ficar aqui aí no estúdio e assistir com a gente. Eduardo Starosta, muito obrigado. Pior que todo mundo me chama assim, várias... Obrigado, meu amigo.